Então, voltando à ação integral, que a gente ainda não terminou. Mas a gente já sabe o quê? Que o objetivo da ação integral é esse. É eliminar o erro de offset no regime permanente. Então, aprendendo isso nessa aula, a gente já aprendeu muita coisa. No entanto, gente, ó, como também depende do tempo, a resposta acaba sendo o quê? Lenta, né? E por isso, o que, que pode acontecer? Grandes desvios em curtos espaços de tempo podem não ser devidamente corrigidos. Então, né? Portanto, a necessidade de associar a ação, esta ação à ação derival. O que, que ele está querendo dizer aqui, ó? Que o único objetivo da ação integral é eliminar esse erro de offset. Só que isso é uma resposta lenta. Então, se de repente eu dou, por exemplo, eu tenho um ruído, se de repente eu tenho um ruído, né? Um ruído é uma coisa rápida. Alguém que balançou, alguma coisa que balançou o tanque, vamos imaginar que seja isso que a gente está falando. Ou algum ruído, algum distúrbio que aconteceu naquele momento, né? Então, isso pode influenciar muito na questão da ação integral. Por quê? Porque o somatório já vai ser uma coisa enorme, né? Porque deu um distúrbio, então o valor foi lá em cima. Se ele for pegar o erro desse valor grandão, vai acabar atrapalhando, né? Então, aí foi por isso que surgiu a necessidade de eu ter uma outra ação integral, a outra ação. E o nome dessa ação é a ação derivativa, que eu até achei que fosse ela que fosse falar agora, mas ainda não é. Aqui, ó, o controle proporcional integral PI é o nome do controle que a gente tem quando a gente junta o proporcional com o integral, PI. Então, aqui, ó, outra característica que merece atenção é que, enquanto o desvio não mudar o sentido, a correção, no caso de ajuste à válvula, não vamos mudar o sentido. O que, combinando com o tempo morto e o tempo integral, pode levar o sistema à instabilidade. Justamente essas coisas que eu estou falando para vocês. O controle PI é uma combinação da ação proporcional com a ação integral, isso aqui a gente já entendeu, PI, proporcional integral, e o integrador, dentre suas propriedades, permite que o erro de regime permanente seja zerado, que é o objetivo da parte integral, zerar o erro de regime. Aí a gente mostra aquela mesma simulação que a gente mostrou no vídeo, que eu mostrei para vocês quando a gente fez a parte de controle on-off, a aula de controle on-off, a aula de controle proporcional. Então, quando eu tinha só o controle, isso aqui é um forno, né? E aqui está dando a temperatura, né? Então, ele disse que ele queria para ficar em 100, quando eu tinha o controle só proporcional, ele foi só até 96, né? Ele não conseguiu atingir. Quando eu coloquei um PI, controle proporcional integral, o que, que ele conseguiu? Ele demorou mais um pouquinho, mas ele conseguiu chegar lá. Em mais ou menos, 2,1 segundos, ele conseguiu atingir o seu set point. Então, é isso que o controle proporcional integral faz. Ficou claro? Todo mundo conseguiu entender o que é o PI, o que é o controle proporcional integral? Passar para a ação derivativa. Porém, antes da gente falar da ação derivativa, nós vamos falar da derivada. Professora, a derivada é muito difícil, é um assunto do ensino superior, e blá, blá, blá. Não vamos entrar, né, nos conceitos matemáticos, nós vamos falar da filosofia da derivada. Igual como a gente falou da filosofia da integral. Inclusive, quando eu penso em integral, eu penso em que, gente? Entendeu isso? Olhei integral, penso em somatório. Integral, somatório, integral, somatório. Professor, e derivada? Eu olho derivada, eu penso em quê? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui uma caneta e vamos pensar. Gente, surgiu-se a necessidade, nos primórdios, de, por exemplo, quando eu tenho uma equação ou uma função desse tipo aqui,
o que é que eu queira saber? Eu percebo que quando eu pego um ponto, né? Um ponto desta curva, vamos dividir essa parte aqui da curva, e eu traço uma reta tangente a este ponto. O que é uma reta tangente a um ponto? É quando eu pego esse ponto e eu consigo traçar uma reta aqui, ó, sobre ele. Então, o que é que isso quer dizer? Que se esse ponto e essa reta conversassem, eles iriam dizer assim, ó, reta, qual é o valor que mais me identifica? Qual é o valor que mais me representa aqui? Isso é a derivada. Então, o que é a derivada? A derivada, gente, quando eu penso em derivada de f de x em relação a x. Não vou nem botar isso aqui, peraí. É df de x dx, mas nem vou botar isso aqui. Gente, quando eu penso em derivada, eu tenho que pensar em variação, desvio. Ou seja, a minha derivada, gente, ela vai mostrar para mim qual é a tendência que tem o meu valor de i. Ele tende para onde? A derivada de uma função é o valor que representa aquela função de forma mais objetiva. Então, se eu pego aqui esse ponto e eu traço uma derivada para ela, eu consigo prever como mais ou menos ela vai se comportar. Ó, quando aqui eu passo uma reta, eu percebo que ela vai o quê? Ela tende a subir. Se eu boto um ponto bem aqui, ó, e eu traço uma derivada em relação a ele, eu percebo que ela tende a ficar reta. Se eu já pego um aqui e traço, eu percebo que ela tende a subir. Se eu pego outro aqui e traço, eu percebo que ela tende a descer. Enfim, a derivada é isso. É uma resposta que eu tenho à minha variação e ao meu desvio. Então, é o que eu faço para poder prever como o meu sistema vai se comportar daqui a algum tempo. Certo? Então, é isso. Pensei em integral, eu penso em somatório. Pensei em derivada, eu penso em variação, em desvio. Certo? Então, vamos ver agora como isso funciona quando eu faço um PD. A ação derivativa, gente, do mesmo jeito que a ação integral, ela sozinha, ela não funciona. A ação derivativa, ela é uma técnica de controle que não é usada sozinha. Ela precisa ser empregada junto com a ação proporcional. Igualzinho o I. Então, eu posso ter um controle P? Eu posso. Eu posso ter um controle I? Não. Eu posso ter um PI? Posso. Eu posso ter um P? Não. Eu posso ter um D? Não. Eu posso ter um PD? Posso. Integral e derivada não são utilizadas sozinhas, elas são utilizadas juntamente com o controlador proporcional, certo? Então, a ação de controle derivativa, ela atua na variável manipulada proporcionalmente à velocidade da variação do seu desvio. Justamente o que nós estávamos falando. Pensou em derivada, pensou em variação de desvio. Então, o que acontece com a derivada, né? A ação derivativa, para que ela serve? O objetivo do controlador da parte integral é eliminar o offset. Já o objetivo da derivativa é o quê? Diminuir a velocidade das variações. Então, gente, quando acontece aquelas coisas que eu falei para vocês, tipo, quando eu tenho um sistema que ele de repente dá tem um desvio, não, como é que eu quero dizer? Uma perturbação, e ela mexe nesse coisa, ele sabe que, tendencionalmente, ela não ia atender para esse desvio. Então, é como se ele eliminasse aquilo ali. Então, ele fica fazendo justamente aquilo que tende. Então, o objetivo dele é diminuir a velocidade das variações de uma variável controlada, evitando que ele se eleve muito rápido ou que ele se abaixe muito rápido.
Então, a ação derivativa, gente, ela tipo que elimina essas variações que são rápidas demais, entendeu? Ela não deixa o sistema funcionar nem tão rápido e nem tão baixo. É sempre procurando a tendência daquele movimento. Então, o princípio básico reside em proporcionar uma correção antecipada. Ou seja, ele prevê o que vai acontecer. Então, essas coisas que acontecem abruptamente, elas não são consideradas. Então, reside em proporcionar uma correção antecipada do desvio. Isto é, na presença de uma tendência súbita de aumento do desvio, a ação derivativa atua de forma preventiva, diminuindo o tempo de resposta. Como se fosse uma proteção para esse tipo de coisa. Beleza? Então, olha só. Da mesma forma, gente, que o controle PI era uma combinação do controle proporcional com integral, o PD, logicamente, é uma combinação do controle proporcional com controle derivativo. Então, o derivativo é um bloco cuja saída é proporcional à variação do erro. Então, integral proporcional a somatório dos erros anteriores. Derivativo proporcional à variação desse erro. Certo? Se o erro estiver variando muito rápido, ele vai lá e atua fortemente visando minimizar ou eliminar essa variação. De repente, deu um estalo lá, sei lá, naquele meu reservatório de água, alguma coisa foi lá, deu um empurrão lá. E aí o erro que estava quase conseguindo chegar, de repente ele deu um salto, né? Então a minha ação derivativa ela está lá para isso, para minimizar ou eliminar essa variação, porque ela não é uma medição verdadeira, foi só uma perturbação que ocorreu. Beleza? Portanto, gente, a ação derivativa ela é adequada para sistemas que precisem de um ataque rápido às variações do erro. Entretanto, se houver um erro grande valor, mas variando lentamente, o sinal de saída do derivativo pode ser baixo. Por isso, o derivativo, ele nunca é usado sozinho. Já falamos isso várias vezes. Eu acho que nessa aula, o que vocês não vão esquecer, que pensei em integral, penso em somatório. Pensei em derivativa, penso em variação, desvio. Outra coisa que vocês aprenderam nesta aula, o P é usado sozinho, mas o I não é e nem o D não é. Então, eu posso ter P, PI e PD. Pelo menos isso eu acho que vocês entenderam, porque do jeito que eu já falei, então ele nunca é usado sozinho, pois ele só atua nos momentos em que o erro varia rapidamente. Além disso, gente, o controle derivativo é sensível a ruídos que pode enganá-lo, né? Então, o que é que pode acontecer? Às vezes, quando eu tenho algum ruído, desses que eu estava falando para vocês, que podem acontecer, às vezes ele pode enganar o meu controlador, a minha parte derivativa, né? Às vezes ele pode minimizar e às vezes ele pode enganar, se esse distúrbio acontecer de várias formas, né? Continuar acontecendo. Então, por isso que esse ganho, ele nunca é muito alto. Na verdade, evita-se ao máximo usar derivativos. Se vocês forem numa indústria, né? Que, por exemplo, quando a gente foi na Vale, foi até comentado sobre isso. O controle derivativo, ele quase não é utilizado. A gente usa mais o P e o PI. E o PID, ele é tanto falado, mas a ação derivativa, ela é sempre de valor bem pequenininho, tá? O negócio é que o PID que é o nome do controlador completo, que a gente pega todas as funções, né, todas as vantagens, tanto do P, do I, do D, e junta e forma um controlador melhor, vamos dizer assim. Só que na maioria dos casos, o valor do D, ele é sempre menor do que dos outros. Porque quando o sistema não pode responder bem às variações de busca de sinal, então ele apela-se para o derivativo. Ademais, o bloco derivativo não tem nenhuma influência sobre o erro de regime permanente,
bloco derivativo não influencia em nada em relação ao erro de regime permanente e, de modo geral, ele deixa o sistema mais rápido e reduz a máxima sobre a elevação, ou seja, reduz o offset, aquela parte que passa do meu regime, do meu set point. Então, aqui eu tenho, né, um gráfico. Fala que quando eu tenho meu desvio, aqui eu tive um desvio, ó. Então, de T0 para T1 eu tive esse desvio aqui, ó. Quando eu tenho um desvio desse aqui, a minha ação derivativa, ela entra em ação. E aqui está mostrando que ela entra em ação justamente aqui quando eu tenho essa variação de desvio. Às vezes, se eu tiver uma variação muito grande com muito distúrbio, isso aqui pode me enganar, né? Por isso que eu não confio tanto na minha ação derivativa, porque a maioria dos sistemas tem muito ruído. Então, esses exemplos, gente, eles demonstram que a ação derivativa, ela não deve ser utilizada em processos de respostas rápidas. Da mesma forma que não pode ser utilizada em processos que apresentem muitos ruídos de medição, pois a ação derivativa provoca mudanças súbitas na saída do controle, podendo levar o sistema à instabilidade. Então, gente, essas respostas de sistemas vocês já conhecem, acho que é só isso mesmo, a resposta de sistemas. Vocês já fizeram trabalho, já viram que se comporta desse jeito. Então, ó, supondo que eu queira um set point de 100, ó. Supondo que eu queira um set point de 100. Como, gente, eu estou conseguindo atingir o meu regime permanente, ou o meu set point, estou chegando aqui a 100, com certeza eu tenho um controlador PI aqui. Porque eu consigo atingir ou um PI ou um PID. E como eu tenho, mas ó, percebam que eu tenho um grande offset aqui, mais ou menos de 20%. Como a minha ação derivativa, ela diminui meu offset, provavelmente eu não tenho um controlador PID aqui, provavelmente é um controlador PI. Aqui, ó, percebam que já é diferente. Ah, não, mas aqui é 100 mesmo, porque fez foi não saiu. 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110. É isso. Aqui eu tenho um PI, descobri. Deixa eu botar uma caneta aqui. É porque não ficou legal aqui. Aqui eu tenho um PI. E aqui eu tenho quem? Um PID. Como é que eu sei disso? Porque eu também consigo atingir meu set point aqui de 100, ó. Fez vai sumir, gente, um daqui. Não sei por quê. Também consigo atingir. Se eu consigo atingir, então eu tenho uma ação integrativa. Só que o que aconteceu com o meu offset, ó, ele diminuiu. Eu tinha um offset de 20%, ó, passou 20 aqui do meu set point, e agora eu tenho um offset de 10, ó, diminuiu o offset em 10%. Então, com certeza eu botei uma ação derivativa aqui. Viu? Dá para perceber por isso. Aí aqui eu tenho também respostas de sistemas, vocês conhecem já, essa que eu coloquei. Para quem não sabe, para quem nunca viu uma resposta de um sistema, e aí não sabe o que é, mas vocês já viram, graças a Deus, já fizeram trabalhos, já deram entradas de degraus nos sistemas e viram como eles se comportam. Então, vocês já sabem que que a saída de sistemas, eles se comportam desse jeito, com gráficos que tem mais ou menos esse formato, ou que tem gráficos que oscilam bastante. Então, gente, resumindo, né, resumindo essa aula de hoje, o controlador integral, ele age, né, vou até botar aqui. O controlador integral, ele age como um somatório ou um acumulador de erros, né, o qual ele examina o sinal de erro e continua mudando a saída do controlador até que esse erro seja zero. Porém, ele aumenta as chances de ocorrerem oscilações indesejadas no sistema de controle. No caso de uma válvula, por exemplo, o modo proporcional age imediatamente e tende a passar o ruído de medição para a válvula. O modo integral pode ser utilizado para filtrar ou amortecer o ruído e permitir que a válvula seja manipulada gradualmente. A ação derivativa
apropriada para processos que possuem este futuro. Grandes constantes de tempo e processos lentos. Por isso, a ação derivativa é sensível ao ruído de um sistema de medição, sensível a mudanças rápidas na entrada e no setpoint, e deve-se escolher o controlador com ação derivativa baseado na variação da variável do processo, e não no erro, porque quem age proporcionalmente ao erro é o proporcional e o integral, que são os erros passados. Além disso, a sintonia desse controlador é mais complicada. Sintonia? Professora, que diacho é sintonia? Sintonia, gente, sintonia de controladores é o último assunto que nós vamos ver, né? O que é sintonizar um controlador? O que é sintonizar um rádio, né? A gente tem um rádio, e aí o rádio está dando um monte de interferência. A gente não está conseguindo fazer com que aquele rádio tenha aquela, né, frequência certinha para a gente escutar bem o som. O que é sintonizar? É mexer nos parâmetros até que a gente consiga aquilo que a gente quer. Sintonia de controladores é a mesma coisa. É quando eu mexo, né, no meu KP, que é a constante do controlador proporcional. KI, que é a constante do meu controlador da minha ação integrativa. E o KD, que é a ação do meu controle derivativo. Vou até escrever aqui, ó. Então, é quando eu mexo neles até eu conseguir achar os valores certinhos, KP, KI e KD. É quando eu mexo com eles até eu achar os meus valores certinhos para eles atingirem o meu objetivo final. Integral derivativo. P e D. Alguma dúvida, gente?